O consumo de leite no Brasil cresceu 60% em 30 anos. Mesmo assim, essa quantidade é 40% menor do que o recomendado pelo Ministério da Saúde. Hoje você vai conhecer todo o processo pelo qual o leite passa até chegar à sua mesa. Vai ver também os benefícios que ele pode trazer e os perigos que o leite representa para uma parcela da população. Olá! De acordo com o Ministério da Saúde, o brasileiro consome em média 120 litros de leite por ano, 40% a menos do que o recomendado. A Organização Mundial da Saúde aconselha que crianças de até 10 anos tomem 400 ml de leite por dia. Já para os jovens entre 11 e 19 anos, o consumo deve ser maior, 700 ml por dia. E para adultos e idosos, a Organização Mundial de Saúde recomenda ingerir 600 ml de leite todos os dias. Mas você conhece o processo pelo qual o leite passa depois de ser retirado da vaca e até chegar à sua mesa? É o que você vai acompanhar agora. Sete e 5 da manhã e a mesa já está posta para a refeição mais importante do dia, o desjejum ou simplesmente café da manhã. Afinal de contas, é preciso estar bem nutrido para enfrentar mais um dia. Mas essa é a mesa de apenas uma família, por isso fomos ouvir o povo nas ruas. O que você costuma tomar de café da manhã? Eu? Um pãozinho, um copo de café com leite. Só isso, umas bolachinhas às vezes para acompanhar. O pão você come com alguma coisa? Com manteiga, às vezes a mortandela. Pão, biscoito, café, leite, suco. Pão você come com alguma coisa? Geralmente com manteiga ou às vezes com queijo mesmo. Trivial, pão, margarina e café com leite. Leite com Nescau. Café da manhã, leite e pão. Pão com quê? Pão com manteiga. Eu? Pão, manteiga. Pão na chapa e café com leite, assim. Tá, ok. E o pão, você passa alguma coisa nele? Eu sempre passo manteiga e depois como com requeijão, isso. Pão, manteiga normal, café puro. Leite, o senhor toma ou não? Tomo leite. Café com leite ou Nescau, pão com mortadela, só isso. Leite com Toddy. Toddy, leite com farinha láctea, só, básico. O leite ou algum derivado está na mesa de 100% dos nossos entrevistados. Por isso, vamos conhecer mais sobre esse produto. Nós viemos até um laticínio para mostrar todo o processo que o leite passa até ele chegar à sua mesa. E esse processo, em larga escala, pode demorar horas. Afinal de contas, ele passa por mais ou menos 10 etapas. Primeiro passo, retirar o leite da vaca. E isso num processo industrial é bem diferente daquele no sítio, feito pelo produtor rural manualmente ao amanhecer. Aqui são usadas máquinas, muitas máquinas. Da fazenda, o leite vai direto para o laticínio. Assim que o caminhão chega, ele passa por uma lavagem externa para tirar as impurezas que ficam grudadas no veículo. Seja a poeira em época de seca ou a lama em época de chuva. Isso é necessário para evitar a contaminação do leite ao ser descarregado. Depois, o motorista encosta o caminhão na baia. É nessa hora que é feita a coleta do produto para análise. O laboratório é encarregado de verificar a quantidade de proteína e gordura daquele leite, assim como a densidade do produto e a verificação da presença ou ausência de antibiótico. Tudo isso para garantir um leite de qualidade e sadio. Antibiótico, a cooperativa adotou esse teste como primordial devido à preocupação com o consumo de antibiótico indiretamente pelo consumidor. Porque pode ser que o produtor tenha feito um tratamento da vaca com esse antibiótico, ele venha ser consumido pelo consumidor que não tem necessidade de consumir.
Então, uma das provas primordiais que nós fazemos é o antibiótico em todo o caminhão. 100% do leite recebido hoje na Comevap é feito o teste de antibiótico. Se caso for positivo, esse leite é descartado, ele não serve para consumo humano. Então, nós aguardamos a análise desse leite para fazer a liberação dele. Em 5 minutos você já tem o resultado para poder fazer a liberação do caminhão. Temos o controle, esse de cá, e o teste é esse daqui. O controle ele tem que ser sempre mais fraco do que o teste. O teste está sempre mais forte. Então tá ok. Então tá ok. Não tem vestígio nenhum de antibiótico. Não tem vestígio nenhum. Esse leite pode ser recebido. E o leite é então descarregado. É colocada uma mangueira que liga o caminhão aos cilindros de inox. Nesta etapa, além de ser descarregado, já é feita a medição de vazão, ou seja, dá para saber a quantidade do leite que aquele caminhão está trazendo. Para garantir que não há nenhuma impureza, o leite é passado por um filtro de malha de nylon bem fina, antes de ser estocado em um tonel de aço inox de 50 mil litros. Chegou a hora do processo de beneficiamento. Aqui o leite vai passar pela pasteurização, homogeneização ou processo de quebra de gordura e padronização ou centrifugação. Como muitos laticínios produzem também derivados do leite, toda a gordura excedente é reservada e usada na fabricação desses produtos, como manteiga e creme de leite, por exemplo. Existe uma preocupação muito grande com a higiene por onde o leite vai passar. Mesmo os tanques sendo de aço inoxidável, eles passam por uma limpeza profunda antes e depois de entrar em contato com o produto. Após o desvaziamento desse tanque, é feito novamente o mesmo processo de limpeza. Então, antes, durante e depois, durante todo o processo, é feita a limpeza. Depois do leite ser beneficiado, é hora da análise de microbiologia, ou seja, saber a quantidade de bactéria presente naquele leite. Existem diversos tipos de embalagem. O saquinho, também conhecido como barriga mole, tanto a versão de 1 litro, conhecida do consumidor, quanto a versão de 5 litros, comprada por sorveterias e docerias. Também as garrafas de 1 litro com leite top, que depois de serem enchidas e tampadas, já são embaladas em fardos de 6 unidades para expedição. Embora não tenhamos filmado, a cooperativa fabrica também o leite longa-vida, que, como o próprio nome diz, dura mais. E o Sr. Jorge explica o motivo dessa diferença. Esse leite da caixinha que é esterilizado, a durabilidade dele é de 90 a 120 dias. O que vai diferenciar é o processo. Na pasteurização, o leite é em torno de 73 a 75 graus por 15 a 20 segundos. Tá? No processo de esterilização, ele sofre o processo de pasteurização e em seguida ele sofre o processo de aquecimento mais drástico, que chega a 143 graus. Aí esse leite se torna estéril. Aí por isso que ele tem uma durabilidade maior do que o leite pasteurizado. No caso do leite pasteurizado, os lactobacilos, que é benéfico para a saúde humana, ele permanece vivos no leite. Por isso que se você deixar esse leite fora da geladeira, aí ele vai ter alteração, porque esses lactobacilos vão se multiplicar e aí vai causar mudando a característica do leite. Retirado, pasteurizado, esterilizado e embalado. Agora é só ir para as prateleiras do supermercado. Mas com tantas opções nas prateleiras de supermercado, qual escolher? Qual deve ser o melhor leite para o nosso consumo? O melhor leite para ser consumido é o leite materno. É aquele que a mãe produz para o bebê logo após o nascimento. Esse é o leite que é importante ser consumido no mínimo até 6 meses de vida. No lugar do leite, a gente deve ingerir leite de cereais. O melhor leite de cereal que a gente tem é o leite de quinoa. Ele pode ser feito em casa ou pode ser comprado pronto. A quinoa é um cereal que tem um valor nutricional comparado ao leite materno. Ele tem o dobro de magnésio para a quantidade de cálcio. Então é ótimo para a formação de massa óssea. E não só o leite de quinoa, a gente vai ter o leite de amaranto, o leite de aveia, o leite de amêndoa, né? Deve sempre ser observado a individualidade bioquímica, se essa pessoa vai ter alergia a esse alimento ou não, a essa proteína, né? De difícil digestão. Mas são leites muito saudáveis que devem ser acrescentados na alimentação. O leite de vaca deve sempre ser observado na alimentação se essa pessoa não tem uma sensibilidade, uma alergia a esse leite, né? O leite de vaca tem uma proteína
que o ser humano não consegue digerir, que é a beta-lactoglobulina. Então é uma proteína que causa muita alergia, o termo correto é hipersensibilidade alimentar, então deve-se observar se a pessoa não tem essa alergia, né? Tem vários sintomas que esse leite vai causar e isso deve ser observado com muita importância. O leite é rico em proteínas essenciais para o desenvolvimento dos ossos e músculos, além de manter a imunidade do organismo. Tem também cálcio, importante para a prevenção de osteoporose. Os defensores do leite dizem que a proteína contida nele é uma importante arma contra diabetes, doenças cardiovasculares, deficiência de zinco e fósforo. Rico em cálcio e bom para os ossos. Esse é o leite. Mas é preciso considerar cada organismo. No Brasil, por exemplo, cerca de 25% da população apresenta intolerância à lactose ou alergia ao leite, que é diferente. E não é só esse alimento, mas também todos os derivados, como iogurte, manteiga, queijo e outros. É esse assunto que vamos abordar agora na reportagem de Gabriela Frontini e Patrícia Piper. Mal o bebê nasce, já é incentivado a mamar o leite de sua mãe. Incrível! O pequeno ser humano de pouco mais de 3,50 kg parece que já nasce sabendo. Olha lá como suga! E já sabe mesmo. Seu instinto de sobrevivência é aflorado assim que o cordão umbilical é cortado. O leite materno tem tudo que o bebê precisa para crescer forte e saudável. É um alimento isento de contaminação e perfeitamente adaptado ao metabolismo da criança. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada ano se salvaria a vida de 1.300.000 crianças menores de 1 ano se elas fossem alimentadas exclusivamente com o leite materno. Depois de dar o peito, muitas mães passam a dar o leite industrializado e aí muitas vezes começam os problemas. Intolerância à lactose ou alergia. Problemas que vão minando a saúde daqueles que cuidamos com tanto carinho. Não são todos os pais que sabem identificar alergia ao leite e intolerância à lactose. Embora o culpado seja o mesmo, o leite, existem diferenças entre os dois problemas. E quem explica para nós é a especialista no sistema gastrointestinal. A intolerância à lactose é a intolerância a um açúcar que tem no leite. A criança que nasce com intolerância à lactose, ela não bota uma gota de leite na boca. Ela vai vomitar o tempo todo, ela vai perder peso, tá? Ela não vai desenvolver, porque ela é um mamífero. O único nutriente que ela faz uso, ela não vai conseguir ingerir. Agora, isso não é assim, mamou um pouquinho e vomitou. Ah, tem intolerância. Não, ela mama um pouquinho, ela vomita muito. Regurgitar, botar o queijinho para fora, tá? Isso aí é comum, desde que o mundo é mundo. Tem outras situações que as pessoas confundem, né? Por exemplo, alergia ao leite. Aí é a alergia à proteína que tem no leite. Isso também pode te provocar náusea, vômito, distensão, diarreia, tá? E vão ter outros sintomas, alterações alérgicas. Edema, falta de ar, alteração na pele. Isso é outra coisa que hoje é muito confundido. Vitor tem quase 3 anos de idade e desde cedo apresentou alergia ao leite. Carol, como que vocês descobriram que o Vitor tinha alergia ao leite? Então, quando eu parei de amamentar, nós começamos com leite com fórmulas, né? E aí ele começou a ter, a imunidade dele começou a baixar e ele estava entrando no antibiótico a cada mês, mais ou menos. E a gente foi na pediatra e ela pediu para cortar algumas coisas por partes. Primeiro cortar o leite, depois cortar castanhas, fatores alergênicos. E foi nessa fase que a primeira coisa que a gente tirou foi o leite e ele não teve mais problemas de baixa imunidade. Passado algum tempo, Carol passou a oferecer alimentos com derivados do leite, como bolo, por exemplo. No começo, quando a gente começou a introduzir o leite, sem ser na forma bruta, mas como derivados, como eu te falei, ele teve a mesma coisa, teve secreção, começava a ficar doente, qualquer coisinha, mas agora já não tem mais tanta secreção. Quando ele toma iogurte, ele fica com o nariz correndo, mas é um dia, não precisa mais de antibiótico. Então já melhorou bem? Já melhorou, já tem 1 ano que ele não toma, 1 ano e meio na verdade.
que ele ficou praticamente sem leite. O organismo do pequeno Vitor já começou a reagir melhor em relação a uma proteína longa de difícil digestão que o leite da vaca apresenta. O pequeno Vitor tem uma doença, que é a alergia à lactose. Aos poucos, o organismo dele já está ficando com uma imunidade maior e pode consumir alguns tipos de alimento que contenham o leite e seus derivados. Já para quem tem a intolerância à lactose, que não é uma doença, um pouco diferente, porque o senhor Genival vai explicar para a gente que não é uma doença e por isso ele não pode comer nada que tenha a lactose. A lactose, para intolerante à lactose como eu, nós temos que nos abster completamente dos produtos, do leite e seus derivados, para não trazer tantos transtornos de saúde para nós. Como foi que você foi diagnosticado com essa... Não é uma doença, né? Com essa dificuldade. Né? Ou uma limitação. A bem da verdade, desde a minha adolescência, eu sofria com males, mas eu não sabia o que era. Achava que tinha comido uma comida estragada, alguma coisa parecida. Tinha sempre alguns sintomas que hoje reconheço ser fruto da intolerância de lactose. Mas há uns 10 anos eu pude diagnosticar através de um exame médico. Que sintomas eram esses? Olha, são vários, no meu caso, vários sintomas. Desde diarreia intensa, aquosa, como dor de estômago, dor de cabeça, má digestão, vômito. Ou seja, é um desconforto muito grande. E ainda hoje, mesmo sabendo disso, quando acontece de ingerir alguma coisa que você não sabia que tinha, o leite ou algum derivado, é certeza que vai ter o desconforto. Os sintomas permanecem os mesmos ainda hoje, porque a intolerância à lactose, como você mencionou no início, não é uma doença, não se trata de uma doença. O organismo simplesmente não produz mais a enzima que quebra a lactose, que é a lactase. Então, eu tenho que evitar comer produtos que tenham lactose. Num ambiente como esse, por exemplo, uma padaria, o que você poderia comer? Num ambiente como esse, eu já dei uma olhada aqui antes de vocês prepararem. Eu não posso comer quase nada, praticamente quase nada, porque tudo tem leite ou contém derivados de leite, soro de leite, ou foi processado em vasilhame, que foi processado um produto com derivado de leite. Então, a minha intolerância hoje, ela é grau máximo, é 100% intolerância. Eu não posso, praticamente, como dizem alguns amigos, nem encostar no leite ou no queijo, né? Você tinha comentado do pãozinho, que ele por si não contém leite porque é feito com água. Mas a forma, se for untado com manteiga... Há um problema grave. Às vezes, as pessoas que não entendem o problema não conseguem avaliar. A margarina, em geral, ela contém soro de leite. E às vezes as pessoas que vão produzir algum alimento, no caso o pãozinho, ele unta a forma com a margarina. E ali está o meu problema. Vai me fazer algum mal, uma dor de estômago ou dor de cabeça ao longo do dia, 2 dias, o pouquinho que seja me faz mal, porque a minha intolerância é 100%. Senhor Genival conta que virou um aficionado por ler rótulos. Afinal de contas, um pequeno deslize pode significar um mal-estar que dura dias. Então é meio contraditório, né? Na embalagem você consegue ver dizendo que o produto é vegetal, mas na hora que você lê os ingredientes contém o soro de leite. Não só nas margarinas, bolachas... bem contraditório. Deveria ser um produto vegetal. Porém, eles colocam no meio o produto animal. Nas bolachas, um absurdo para você entender, eu não como nenhuma. Até a água e sal. Eu poderia dizer assim, não, isso aqui não tem leite. Mas, geralmente, as indústrias já estão preocupadas com isso, em pelo menos avisar que contém traços de leite ou foi produzido e processado em vasilhame que processou um produto à base de leite. Só isso já me faz mal. Então eu evito todos esses produtos industrializados, como se uma boa bolachinha que minha esposa faz.
Hoje, o Sr. Genival tem uma boa qualidade de vida porque conhece o que tem e sabe o que pode e o que não pode comer. Mas até tomar conhecimento foram anos de sofrimento. A especialista explica que existem níveis de intolerância. A pessoa que não consegue ingerir nada com leite, ela tem uma intolerância grave, né? Tem alguns que conseguem ingerir alguma coisa, tem uma intolerância média, tá? Tem pessoas que conseguem beber um copo de leite por dia. Se tomar mais que isso, vai dar diarreia, vai dar fermentação e tal, então é uma intolerância leve, né? Esses graus, na verdade, eles favorecem na hora de você orientar o indivíduo. A escritora cristã Ellen White escreveu diversos livros sobre saúde. Em pelo menos 2 deles, ela fala sobre o leite e diz que ele é uma fonte de vitamina B12 mais disponível. Mas, ao mesmo tempo, ela alerta quanto à procedência do produto e condena a combinação do leite com o açúcar. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 328, lemos sobre a combinação do leite e açúcar. Isso sobrecarrega o organismo, irrita os órgãos digestivos e afeta o cérebro. Tudo quanto embaraça o ativo funcionamento do maquinismo vivo afeta muito diretamente o cérebro. Muitos fazem uso do leite de soja, mas a nutricionista apresenta uma informação super importante e pouco difundida sobre a soja. Também é uma boa opção, mas não a criança e não o adolescente consumir essa soja. A gente não pode esquecer que a soja ela tem isoflavona, que vai ter a mesma ação que o estrogênio, né? Que é um hormônio. E a gente não deve fazer essa modulação hormonal nem na criança, nem no bebê, nem no adolescente, e nem na grávida, né? Nem na gestante. Então é importante consumir essa soja na vida adulta e não uma quantidade muito grande. Assim como o leite, mas a soja tem uma proteína de difícil digestão. Não é de não digestão como o leite de vaca, né? Mas deve ser observado porque às vezes a soja também acaba sendo muito alergênica. Fomos vasculhar esta informação e ouvimos as considerações de um químico que estuda a estrutura, composição, propriedades, reações e transformações de um material ou substância. O benefício do consumo da soja é de que trata-se de um produto de origem vegetal. Então, a soja ela contém os componentes necessários de uma leguminosa para a formação de proteínas no nosso organismo. O químico afirma que a soja produz alguns elementos naturais para se proteger das pragas. E é justamente aí que mora o perigo. Então, ela produz um elemento químico chamado fitoestrogênio. O fitoestrogênio ele não é um hormônio feminino. Ele se parece muito com o hormônio feminino. E dentro do organismo humano, ele não representa o hormônio feminino, mas o nosso organismo interpreta como sendo algo muito próximo e acaba reagindo como se fosse um hormônio feminino. Então, se uma criança que se utiliza do leite de soja, substituindo o leite materno por algum motivo que a mãe não pôde amamentar e acaba ingerindo esse leite contendo esse fitoestrogênio, o organismo vai reagir como tal. Então, se for um menino, ele vai destacar o lado feminino, porque o homem ele tem uma parte feminina. Tanto é que o homem tem mamilos e nós temos uma quantidade de estrogênio circulando no organismo masculino. Assim como a mulher também tem uma parte de testosterona circulando no organismo feminino. Existe um equilíbrio. Assim, a grosso modo podemos dizer, esse equilíbrio é de 80-20. Então, 80-20 no caso do homem, 80% testosterona, 20% estrogênio. E esse equilíbrio ele é homem. Na mulher é o contrário, ela tem uma parte de testosterona e o restante estrogênio. Quando você coloca mais estrogênio, essa balança começa a desequilibrar. Então, se for um menino e estiver consumindo um excesso desse fitoestrogênio no seu organismo, o seu organismo masculino vai crescer com dificuldades de adaptação ao meio masculino. Então, eu já tenho 33 anos de experiência lidando com o caso da soja. E já vi muitos casos. Pessoas me procuram. Não que eu seja médico, eu não sou médico, mas como elas me ouvem falar, elas me procuram. Então, por exemplo, um menino de 17 anos que tinha a voz e o tamanho de um menino de 10.
Ele falava fino como um menino de 10, mas tinha 17. Por quê? Porque a testosterona dele foi abafada aos 14, aos 12, 13 anos, que é justamente o estirão que nós temos da testosterona para crescer, criar músculos e engrossar a voz. Ele, como teve uma sobrecarga de hormônio feminino, não desenvolveu a sua parte masculina. E ele hoje já está com 22 anos e parece um menino de 12. Então, houve um abafamento, né, da sua condição. Isso, é claro, é um caso extremo, porque a mãe dele não amamentou e ele sempre tomou leite de soja de dia, de manhã e de noite. Era a alimentação natural deles em casa. Então, nesse caso, aconteceu esse problema. No caso das meninas, acontece um caso de antecipação. Por exemplo, nós temos casos de meninas que foram alimentadas dessa forma, por motivos que a gente não tem ideia por que a mãe não quis dar o peito, e aconteceu de a sua menstruação antecipar 2 anos. Então nós temos meninas que normalmente iriam menstruar aos 10, estão menstruando aos 7, 8 anos. Isso é muito ruim, porque tira a infância da menina. Ela se torna mulher muito cedo. Muitas ficam grávidas aos 10, porque o ambiente é agressivo na sociedade para esse caso. Então não é recomendável. E eu conheço um caso verdadeiro, me foi apresentado, de uma menina que foi alimentada com leite de soja até os 3 anos e meio, foi quando eu conheci, que já tinha botões mamários e pelos pubianos, aos 3 anos e meio. Por quê? Porque a família colocou muito estrogênio e o organismo reagiu que estava na hora dela ter a menarca. E ela acabou tendo, só que muito cedo. Então isso não é recomendável. Agora, é claro, você, se tiver dificuldades de amamentação materna, que é o ideal, não deu certo com leite de vaca, não deu certo com leite de cabra, então você pode usar uma fórmula infantil que esteja com a soja como proteína, mas dentro da formulação foi retirado o estrogênio. Chama-se proteína isolada de soja. Então, ao comprar uma fórmula, leia atentamente o que está escrito no rótulo. E se estiver escrito, este produto foi elaborado com proteína isolada de soja, trata-se de um produto moderno em que os seus fabricantes já se preocuparam com esses problemas todos que causam nas crianças, e esse então é um produto que pode um dia talvez substituir o aleitamento materno. Mas eu posso dizer com toda a segurança, a melhor coisa que uma mãe pode fazer para o seu bebê é amamentá-lo no peito, pelo menos até os 6 meses de idade. Se puder até 1 ano, melhor ainda. Depois de tanta informação, agora basta você conhecer o seu próprio corpo e avaliar o melhor jeito de alimentá-lo, seja usando leite ou não. E claro, orientação médica é imprescindível. Esperamos que o nosso programa de hoje sobre o leite tenha sido esclarecedor para você. E lembre-se, sua opinião é muito importante para nós. Escreva para a gente e registre lá sua crítica, elogio e até sugestões de temas que podemos abordar aqui no NT Repórter. Se você quer rever esse programa, acesse o nosso blog novotempo.com/NT Repórter. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!